Boa tarde. Hoje a live especial é vespertina porque o meu entrevistado não está no Brasil, está morando fora, saberemos em breve o porquê, as pessoas já sabem que era o Jean Willis, e eu estou tomando uma iniciativa que normalmente eu não faço, que é fechar os comentários. Eu acho que os comentários normalmente devem ficar abertos, mesmo que a gente ouça algumas bobagens, mas no caso do Jean Willis, normalmente as pessoas já costumam insultar muito. O insulto não está na categoria liberdade de expressão. Então, eu peço a compreensão de todos, não vamos ver os comentários. Vamos aguardar a entrada do Jean Willis. É impressionante, né? Porque, antecipando, ele mesmo tendo deixado o mandato fora do Brasil, ele continua um campeão de ataques pela internet, e a questão não é nem de preocupá-lo pessoalmente, que se atinge muito a... Mas será que sem comentários eu vou ver quem entrou? Eu acho que eu vou ter que ativar comentários, aí quando você entrar, opa, aí eu fecho. Transmitir ao vivo. Vamos lá, internet. Não sei de onde, sinceramente não sei de onde ele está falando. Ô, Jean Willis, vou fechar aqui os comentários. Oi, Elange. Oi, Jean. Primeiro queria te agradecer, que eu não sei onde é que você está, nem perguntei, nem quero saber, mas eu sei que é bem mais tarde, né? É bem mais tarde, já quase meia-noite aqui. Olha, se você... eu queria que você sugerisse aos seus seguidores, às pessoas que acompanham as suas entrevistas, que elas podem, se elas tiverem perguntas, enviar para a caixa de perguntas. Ou se você quiser deixar aberto, você pode deixar, agora você vai ter que monitorar, porque seguramente vai entrar gente atacando. Jean, olha só, é uma coisa até meio indelicada que eu vou falar com quem, já quantas eu já vi. Eu não vejo comentário. Eu normalmente, quando eu vejo um comentário, primeiro que me distrai, e segundo, eu não preciso de dica de pergunta. E quando eu vejo um comentário muito interessante, eu faço. Vamos deixar aberto isso, com o caso de fecha? A live é sua, meu caro. Não, cara, é porque você falou um negócio que eu até já vou antecipar. Você aguenta a carga, mas isso bate muito na tua família, né? Bate fundo na minha família e bate fundo em mim, porque o insulto, porque a mentira, porque a ofensa, a injúria, ela é performática. A língua é performática, a língua se inscreve profundamente como um punhal dentro da gente. Então não se trata só de deixar os comentários abertos, se trata de... Eu também, em geral, não presto atenção nos comentários, mas eu acho que não é legal para as pessoas que acompanham a entrevista ficarem lendo essas figuras. Nem acho que essas figuras merecem plataforma, merecem mais espaço do que elas já têm. Por isso que eu até falei que, para mim, não está no capítulo liberdade de expressão, porque isso não é expressão, é fascismo. Sim. Bom, vamos lá. Eu começo com todo mundo, mesmo já conhecendo, sabendo. Eu queria começar a tua história de família, a sua origem, seus irmãos. E tinha um fato que eu não sabia. Você foi dado como morto? Sim, na verdade essa história... Fala da família. É uma história, essa história eu conto inclusive no livro, no meu último livro, que será... Na verdade, era muito comum nos anos 70, eu nasci em 74, era muito comum no Nordeste brasileiro mortalidade infantil, né? Por causa da desnutrição, da pobreza. As famílias tinham muitos filhos, eram famílias numerosas, e muitas crianças morriam de desidratação, disenteria, tifo, sarampo, catapora. E quando eu estava para completar um ano, eu tive uma desidratação grave. E meus pais achavam que eu tinha morrido, que eu estava morto, e meu pai saiu para comprar o caixão, enquanto minha mãe ficou comigo. E como eu era pagão ainda, eu não tinha sido batizado, eles convidaram um casal de vizinhos, que era Dona Didi e seu Massimino, para dar umas palavras, para eu não morrer absolutamente pagão.
E nessa hora, quando eles puseram a vela na minha mão para fazer as palavras, a cera da vela queimou a minha mão e eu chorei, e eles viram que eu não estava morto, e aí suspenderam a compra do caixão e tal. Bom, e essa foi a primeira história de sobrevivência na minha vida. Eu nasci em Alagoinhas, interior da Bahia. Sou filho de uma família grande, quer dizer, eu tenho 6 irmãos. Me criei até a minha adolescência na pobreza, na extrema miséria. Comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, vendendo algodão doce, vendendo nas ruas. Fiz outros trabalhos para conciliar com a escola. Fui aluno de escola pública, mas um excelente aluno sempre, até que no ensino médio, quando eu estava para fazer o ensino médio, eu fiz o vestibular de uma escola para alunos com habilidades especiais, que na época se chamava de superdotados, que é uma terminologia que não se usa mais. E eu fiz o vestibular para essa escola, o Colégio Técnico da Fundação José Carvalho, e fui aprovado num processo seletivo muito rigoroso. Era uma escola para alunos com habilidades especiais de escolas públicas. Nesse colégio eu estudei ciência da computação, me tornei programador de computador. Saí de lá, esse colégio ficava numa cidade vizinha, Pojuca. Saí de lá, fui morar em Salvador, na periferia, assim, não tinha parente nem aderente, então eu fui com a cara e a coragem para fazer meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho assim, profissional como programador de computador, que foi no Hospital Português de Salvador. Depois eu fiz o vestibular para a Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, fui aprovado, estudei jornalismo. A partir do 3º semestre, eu deixei de ser programador de computador para ser estagiário de jornalismo na Tribuna da Bahia. E aí fiz toda uma carreira como jornalista, trabalhei quase 10 anos em jornal impresso. Em paralelo, quando eu terminei a faculdade, eu fiz o mestrado no Instituto de Letras. Eu sou mestre em Letras e Linguística pela mesma Universidade Federal da Bahia. Me tornei professor universitário, dei aula na Unijorge, Universidade Jorge Amado, até que em 2005 eu decidi, em 2004, na verdade, me inscrever no Big Brother Brasil como uma curiosidade acadêmica. Isso que eu perguntei, eu vou te perguntar, você sempre ficou assim, você entrou como um estudo, foi isso? Você não estava seduzido pelo programa, nem pelo prêmio? Não foi nem um programa, nem um prêmio, assim. Na verdade, eu tinha um interesse pelo programa, que era um interesse, uma curiosidade acadêmica, porque como eu sou filho das classes populares, né? Venho como eu disse para você, da pobreza, e a minha vida inteira eu consumi televisão e rádio AM, rádio FM, porque cultura, né? Alta cultura custa caro e os pobres não têm acesso. Os pobres do Brasil são tratados pelas elites como porcos. As elites acham que a gente só merece comida e olhe lá. E os nossos bens culturais de consumo acaba sendo a cultura de massa. Então, eu sempre consumi cultura de massa, e a cultura de massa foi muito importante para mim, porque a cultura de massa é esse meio termo, esse diálogo entre a cultura de raiz, a cultura popular de raiz, à qual eu também tive acesso, né? Porque a família de meu pai é uma família de afrodescendente. Meu pai era preto, minha avó, Rosa Ferreira, também, meu avô Paulo era quilombola, ou seja, eu tenho isso na minha família, essa relação com a cultura popular de raiz. Existe a alta cultura e a cultura que a gente chama a cultura mediática, a cultura de massa, que é feita pela televisão, pelos meios de comunicação de massa. Então, eu sempre consumi telenovela, sempre assisti telenovela, sempre vi propaganda de televisão, sempre ouvi rádio AM, e nunca me tornei um idiota por isso, nunca me tornei um burro, nem nunca deixei de politizar a minha vida, né? Eu sempre conto a história, contava isso para os meus alunos e já disse em entrevistas que eu conheci a Primavera de Vivaldi e conheci as 4 estações de Vivaldi num comercial de sabonetes de Vinólia. Se não fosse o comercial de sabonete de Vinólia, com embalagens, inclusive criadas por grandes artistas plásticos da geração 80, né, o José Roberto Aguilar, Pink Vai, ou seja, eu não teria acesso a essa alta cultura. Então, eu nunca menosprezei a cultura de massa, e por isso, quando o Big Brother começou a fazer sucesso, eu não fiz coro com os meus colegas jornalistas e com os meus colegas professores de que era um programa que emburrecia, de que era um programa
era uma obscenidade, de que esses clichês elitistas, né, que inclusive ainda a esquerda conserva muito. Então, me interessava entender por que isso tinha virado um fenômeno de audiência, e eu me inscrevi para fazer uma espécie de etnografia, pretendendo ficar o tempo necessário para fazer isso e sair logo na sequência. Mas quando você entra, né, quando você entra, a vida é o presente. Então, então tudo mudou. A partir dali, minha vida mudou num certo sentido. E eu adquiri uma fama instantânea, né? Virei uma celebridade instantânea. Eu detesto essa palavra, porque para mim celebridade é Machado de Assis, celebridade é Fernanda Montenegro. Mas eu virei uma celebridade instantânea naquele momento. Esse universo das celebridades instantâneas ou das subcelebridades não é o meu universo, não me seduz. Então, o que é que eu ia fazer com a fama? Eu precisava conciliar essa fama com a minha história de vida, com o meu ativismo político, porque eu sou ativista do movimento LGBT antes de entrar no Big Brother, com a minha vida cultural acadêmica. Eu era professor universitário, dava aula na universidade, era jornalista premiado, já tinha publicado um livro. E então, em 2009, essa conciliação apareceu quando eu decidi me filiar a um partido político, né? Porque Ou seja, essa popularidade é que te deu o clique para ir para a vida pública? Não foi necessariamente essa popularidade. Porque eu ganhei o programa em 2005 e só fui me filiar em 2009, quando eu já estava fora do circuito dessa mídia, dessa imprensa de celebridade, dessa indústria de celebridades instantâneas. E eu estava fora deliberadamente, porque eu queria estar fora. Eu fiquei contratado da Globo por todo o ano de 2005 e 2006. Eu fui autor-roteirista da linha de show do programa da Ana Maria Braga e fiz reportagens especiais para o programa dela, a convite de Viviane de Marco, que era a diretora de jornalismo do programa. E depois eu pedi demissão da Globo, eu pedi para sair, porque eu não estava feliz com o que eu estava fazendo lá, não estava feliz com o espaço que eu tinha no programa, e eu decidi que eu ia voltar da aula, que eu ia tocar a minha vida. Então, quando eu me filiei e me candidatei, essa popularidade não me ajudou, muito pelo contrário, né? Havia muito preconceito, e há muito preconceito dentro da esquerda, em especial dentro do PSOL, contra figuras populares que passam pela televisão. O PSOL no Rio de Janeiro é um partido que gosta muito de falar em nome do povo, mas é um partido que conserva muito elitismo ainda, né? É um partido da Zona Sul, ainda muito ligado à Zona Sul carioca, branca, ligado ao pilotis da PUC, aos corredores da UFRJ, e, portanto, tem uma postura muito elitista com pessoas que têm uma origem popular de verdade e que consomem cultura de massa. Embora tenha muitos críticos do Big Brother que nunca chegaram perto de um livro, né? Que nunca viram uma cinematografia que não seja cinematografia americana, mas gosta de chamar os participantes do Big Brother de pseudo-intelectuais ou de burros. Bom, então o programa não me ajudou naquele momento. Quando eu me filiei em 2009, fui candidato em 2010. O que, na verdade, me fez me candidatar, Erlange, por incrível que pareça, foi... Eu sou um cara muito místico, né? O materialismo histórico e o estudo que eu fiz do marxismo e o fato de eu ser um cara da academia, né? Nunca me fez um ateu, né? Um ateu convicto. Eu nunca fui um ateu convicto. Então, eu sou pisciano, com ascendência em aquário, acredito em milagres, né? Milagres como manifestações do mistério, daquilo que o gênio humano não consegue explicar. Então, eu tive 3 intervenções na minha vida que eu li como se fosse um sinal. Em 2006, a CM Neto, atual prefeito de Salvador, me convidou para ser candidato a vereador na chapa dele. Eu disse não, porque eu não tinha nenhuma afinidade ideológica nem programática com ele, muito menos com o partido dele. Embora eu tenha trabalhado muito tempo no jornal da família dele, o Correio da Bahia, que era um jornal de direito, mas eu fazia cidade, né? Fazia cobertura de cotidiano e depois reportagens especiais. E eu sempre fui um cara de esquerda dentro desse jornal. Depois, em 2009, a Heloísa Helena e em 2008, Aloysio Mercadante. Eu participei de uma audiência pública no Senado. Aloysio Mercadante, então, disse
que eu deveria me candidatar, porque a comunidade LGBT precisava de uma representação, e ele achava que eu reunia as condições, porque eu era popular, eu tinha adquirido fama, eu tinha conhecimento, eu tinha ativismo político, porque eu continuava no ativismo LGBT, eu escrevia para a G Magazine, tinha um blog, enfim. E depois a Heloísa Helena também me fez o mesmo convite, assim. Quer dizer, me fez a mesma sugestão. Então eu entendi que se 3 pessoas de diferentes partidos estavam me indicando isso, era para eu prestar atenção, né? E aí eu falei, bom, eu vou me filiar. Me filiei ao PSOL porque era o partido no Rio de Janeiro, eu já estava morando no Rio. E meu domicílio eleitoral era no Rio de Janeiro, não era mais na Bahia. Eu escolhi o PSOL porque era o partido que eu tinha mais afinidade programática e ideológica, mas isso não queria dizer que eu concordasse com tudo que o PSOL apresentava. E a recepção do partido em relação a mim não foi a melhor recepção, né? O PSOL, volto a dizer, assim como o PT, como o PCdoB e outros partidos de esquerda, são partidos que precisam se transformar, né? E eles estão nesse processo de transformação e eu, da minha parte, colaborei, dei uma boa colaboração para essa transformação, porque o PSOL é um partido ainda loteado, um partido com feudos. E quando eu cheguei no partido, os donos dos feudos, de alguma maneira, se incomodaram com a minha chegada, né? E não faltou gente do partido para me desqualificar, justamente porque eu tinha participado do Big Brother. Então, na primeira eleição, não ajudou em nada. Quer dizer, você antecipou o que eu ia perguntar. Assim, você não acha, especificamente no caso do pessoal, primeiro tem uma questão, né? A incapacidade da esquerda de se unir. Né? Queria que você primeiro comentasse isso. E segundo, que eu acho que tem muito a ver com vaidade, enfim, não sei. E a segunda é de um certo radicalismo louco. Você, por exemplo, eu acho uma coisa de doido que o pessoal fez com o Marcelo. Não sei se você queria que fosse o Marcelo Freixo, mas assim, era o nome mais com mais capacidade de ganhar a eleição. Fica num sectarismo, numa patrulha. A esquerda não faz autocrítica? Como é que você vê esse fenômeno? Olha, essa pergunta sua mistura muita coisa, né? A esquerda, as esquerdas têm tradicionalmente uma postura muito autocrítica e justamente por sua postura autocrítica é que ela tem uma dificuldade maior de construção de alianças, né? Ou seja, a esquerda tem uma tradição de criticar a si mesma, de se colocar como vigilante de si mesma e por isso, historicamente, a esquerda é muito dividida e às vezes ela engendra guerras fraticidas. E no Brasil e em outras partes do mundo, uma certa esquerda tem se contentado com migalhas, tem contado os votos que tem recebido e buscado se manter nesse status quo que não é o que a gente gostaria. Então, primeiro tem isso. Eu acho bacana esse movimento interno das esquerdas, essa dinâmica interna, democrática, de debate interno, de crítica. Agora, a esquerda, ela extrapola quando como dizer, a falta de tática, né? Quer dizer, quando a crítica supera a falta de tática política, que é o que a gente está vendo agora. Eu fiz até uma live ontem com uma menina candidata, uma moça candidata ao PT, menina, fica parecendo que eu estou desqualificando ela. Não, menina porque ela é mais nova do que eu, tem idade de ser minha filha. Mas ela é muito inteligente, aluna, e eu estava dizendo isso para ela, que eu não entendo como os partidos de esquerda não conseguiram lançar não conseguiram lançar candidaturas comuns, né? Assim, em alguns lugares tem 4 candidaturas desse campo democrático de esquerda e como as pessoas desse campo estão fazendo campanha atacando a si mesmos. Então, um exemplo é o Orlando Silva, que estreou a pré-candidatura dele atacando a Erundina e Boulos. Quer dizer, é um tipo de equívoco que você se pergunta onde é que essa pessoa está. Essa pessoa entendeu o que aconteceu no Brasil de 2016 para hoje? Será que ela entendeu mesmo? Ou ela está se comportando como uma oportunista de esquerda que está fingindo que estamos vivendo uma normalidade democrática? Né? Porque nós não estamos. Então, tem esse aspecto, claro. E aí, eu acho que um aspecto positivo é esse aspecto democrático, da crítica interna, das correntes que dinamizam o partido. Acho que um erro é quando essas correntes colocam as suas identidades acima do bem comum do partido e quando essas correntes não fazem uma análise de conjuntura que perceba, que lhes permita
ter uma mirada ampla e, portanto, agir de maneira mais solidária, compreensiva e menos fraticida. O PSOL, especificamente, o PT e o PSOL. O PSOL herdou quase todos os vícios do PT nesse sentido, né? Correntes inteiras do PT saíram para formar o PSOL. O PSOL foi formado em 2005 com um discurso muito moralista, quase um udenismo de esquerda, né? Uma moralidade pela moralidade. O partido foi muito em cima do processo do mensalão, então foi uma ruptura muito pouco, eu acho, naquele momento ali, muito pouco generosa com a própria situação que o governo Lula vivia naquele momento, porque Lula quase não termina o primeiro mandato, né? Se não tivesse feito a negociação política que ele fez com esse centro político que sempre esteve aí. Então o PSOL herdou correntes inteiras e, portanto, herdou muitos vícios do PT. E os vícios estão nessas correntes internas que se comportam como partidos dentro do partido e que, às vezes, colocam seus interesses acima do próprio interesse partidário. Eu não acompanhei muito esse debate em torno do nome de Marcelo Freixo, mas Marcelo Freixo é uma pessoa que muito pouco também, durante o período que eu tive aí, muito pouco fez para mudar essa dinâmica dentro do partido. Muito pelo contrário, às vezes ele se beneficiou, inclusive, dessa dinâmica interna produzida dentro do partido. E talvez agora ele tenha pago um preço por isso, que foram essas correntes se colocarem contra o nome dele, ou ele mesmo, de maneira tática, ter retirado o nome dele. Bom, o importante é que o PSOL tem uma candidata que eu acho bacana, que é a Renata Souza, que tem toda uma experiência de bastidor, porque ela foi assessora do Marcelo Freixo, depois assessora da Marielle, quando a Marielle se elegeu, ou seja, a Renata tem um conhecimento ali, técnico, né? Ela é uma excelente candidata. Eu espero que a campanha dela não seja uma campanha que busque destruir Benedita da Silva, e tampouco espero que a campanha da Benedita seja uma campanha que busque destruir a Renata Souza. A última coisa que o Rio de Janeiro precisa é de uma campanha em que duas mulheres negras se ataquem e que os militantes desses partidos ataquem a si mesmos, né? Quer dizer, que não compreendam o que o Brasil está vivendo e o que o Rio de Janeiro está vivendo em particular, e não priorizem fazer uma campanha solidária, justa, né, apresentando propostas. Então, assim eu tento responder mais ou menos o conjunto da sua pergunta, que é uma pergunta complexa, porque eu não acho que... eu não sou daqueles que se somam ao coro de a esquerda tem que fazer autocrítica. A esquerda está permanentemente fazendo autocrítica. Quem não faz autocrítica é a direita, quem não faz autocrítica é a imprensa, né? Por exemplo, o PSDB nunca fez uma autocrítica. Nunca se cobrou autocrítica sobre o esquema que o PSDB fez para comprar a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. E Fernando Henrique Cardoso, que é um cara que eu tenho respeito por ele, vem agora com um discurso contra a emenda da reeleição que o PSDB fez aprovar para manter Fernando Henrique na presidência da República. Então, quando a emenda da reeleição deixa de interessar os plutocratas, ela passa a ser criticada. Né? Eu não vejo, por exemplo, a imprensa fazer uma crítica, Erlanger. Né? A imprensa hegemônica no Brasil não faz autocrítica, ela mete os pés pelas mãos. Vamos chegar na imprensa. Mas já que você falou no Fernando Henrique, é até um pouco mais grave, né? Porque até o esquema de compra de votos começou ali, não foi só uma questão... Mas acho que isso está sendo comentado. Eu queria chegar, mas voltando, eu não estava nem defendendo o Marcelo Freixo, nem criticando o pessoal. Nem eu estou criticando, peraí, nem eu estou criticando o Marcelo Freixo. Não, que parecia que eu estava defendendo, eu estava defendendo o Marcelo e criticando o pessoal. Só tem que... Eu sou neto de comunista, que eles falavam o seguinte, tem mais coisa que nos une agora? Tem. Então vamos juntos, a gente resolve a diferença lá na frente. Ou a frase unidade na diversidade. Acho que nessa hora à esquerda, cada um pega o seu barco e acaba elegendo o Bolsonaro. Isso é o ideal, é o que a gente propõe, né, Erlanger? Assim, eu tenho trabalhado como uma ponte, eu venho tentando ser uma ponte há muito tempo. Não é só agora que eu estou fora do exílio. Desde que eu me elegi deputado federal, eu busco ser uma ponte. Meu comportamento foi de ponte. De ponte com os meios de comunicação de massa, de ponte entre os partidos de esquerda. Né? Por exemplo, eu convidei deputadas petistas, já que o PSOL não tinha uma bancada feminina.
e a bancada feminina de esquerda era composta pelo PT e pelo PCdoB, eu dialoguei com as deputadas do PT e do PCdoB, propondo a elas projetos em comuns. Nós criamos frentes parlamentares, nós defendemos orçamentos juntos. Eu sempre busquei ser uma ponte com a academia. Então, assim, a universidade nunca esteve de fora dos meus interesses, não só no diálogo com a universidade, mas na defesa de recursos para a universidade. Eu sempre busquei um contato com a comunidade mais profunda, defendendo os terreiros de candomblés e frequentando os terreiros de candomblés e centros de Umbanda do Rio de Janeiro, que estão proscritos do centro e cada vez mais na periferia. Eu sempre busquei ser uma ponte. E justamente porque isso deu certo, olha só, Elange, eu venci a campanha de 2014, eu tive 145 mil votos, eu fui o 7º mais votado do Rio de Janeiro e o 2º mais votado da cidade do Rio de Janeiro, com uma campanha que custou R$70 mil. Nesse momento, quando isso aconteceu, os poderes fáticos disseram, é hora de destruir esse cara. Inclusive poderes fáticos dentro do meu próprio campo. Porque eu virei um exemplo muito perigoso para o sistema. Né? Um cara que se elege com pouca grana, porque você sabe qual é o custo das campanhas de deputado federal do Rio de Janeiro, você sabe a lavagem de dinheiro que já foi revelada envolvendo campanhas, inclusive agora os filhos do presidente, há uma investigação sobre isso. Você sabe muito bem como há fraude de fundos eleitorais. Eu fiz uma campanha baseada em doação em 2014. Então, isso virou um exemplo muito poderoso. E sem internet. Porque fazer hoje sem dinheiro é mais fácil, né? Não, ao contrário. Naquele momento eu usei a internet, porque eu fui pioneiro, inclusive. Eu fui pioneiro no uso das mídias sociais. E, inclusive, o fato de eu usar as mídias sociais e usar bem as mídias sociais fez com que a direita e a extrema-direita copiassem com muito mais eficiência o que eu fazia do que o meu próprio campo. Então, assim, eu sempre fui ponte e agora eu continuo sendo ponte. E acho que, nesse momento que o Brasil não está vivendo uma normalidade democrática, deveria haver muito mais ponte nesse campo que a gente chama de esquerdas ou campo democrático progressista. Entretanto, há muito pragmatismo, velha política, vigorando. Em Belfort Roxo, me parece que o PT tem aliança com o PSL. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Isso é um escárnio com o eleitorado progressista, com o eleitorado que é contra essa deriva fascista. Né? O PCdoB tem aliança com o PP, o Partido Progressista. Então, assim, existe uma crise de representação que está afetando também os partidos de esquerda. Os partidos de esquerda têm que reconhecer que eles também têm que mudar. Não quer dizer que você vá abandonar pessoas. Acontece que você não tem que usar as velhas táticas para trazer pessoas para o seu lado. Então, eu concordo com você. Eu acho que nesse momento falta ponte, rola muito pragmatismo, muito oportunismo, e um oportunismo perigoso, porque, por exemplo, a Thaís Ferreira é uma candidata maravilhosa. E houve quem tentasse impedir a candidatura dela dentro do PSOL do Rio de Janeiro. Sob que justificativa? De que a moça fez um curso de empreendedorismo na RAPS. Ora, eu também fui membro da RAPS. Alessandro Molon também, Marcelo Freixo também. A RAPS é uma rede suprapartidária. Tudo bem, tem mais tucano na RAPS? Tem. Tem mais liberais na RAPS? Liberais no melhor sentido, certo? Não liberal no sentido do PSL. Liberal de verdade. Tem mais liberal na RAPS? Tem. Mas tinha pessoas de esquerda na RAPS. Inclusive eu, Alessandro Molon, Marcelo Freixo. Aí, porque a moça fez um curso na RAPS de empreendedorismo, pessoas do PSOL acharam que ela não está habilitada a se candidatar. Isso, o mesmo partido que vê Marcelo Freixo, por exemplo, dialogando com todos os liberais do Rio de Janeiro, com os artistas do Rio de Janeiro. Ou seja, são 2 pesos, 2 medidas para atender a interesses muito particulares, a feudos. E aí você imaginar que um partido de esquerda está se comportando dessa maneira com a candidatura como a da Thaís Ferreira, que é renovação, que é uma mulher negra da periferia, que foi muito bem votada na eleição agora, é um equívoco. Quer dizer, o partido tem que se transformar de verdade. Né? Quer dizer, junto de Chico Alencar, que é uma figura que traz uma tradição de muitos mandatos, tem que haver uma renovação. Tem que haver uma renovação e uma aposta real. A aposta em Renata Souza não pode ser uma aposta proforme. Tem que ser uma aposta de verdade em Renata Souza.
né? Acreditando que ela pode, de fato, se eleger. Não porque, olha, vamos botar Renata Souza, já que Marcelo Freixo não conseguiu construir uma aliança. Como o Marcelo Freixo não conseguiu construir uma aliança, a gente bota a Renata Souza. Não, tem que botar a Renata Souza, porque Renata Souza talvez seja a cara da nova política, né? Quer dizer, assim eu espero. E dessa nova política que combine o combate à desigualdade social, né? A redução e erradicação da pobreza, a transformação da cidade numa cidade humana, numa cidade acolhedora, que una isso com as questões do século XXI, as questões ambientais, as questões identitárias. Então, para mim, que agora enxergo de fora, eu vejo muito isso. O PT, por exemplo, atacou a Luna, essa candidata de São Paulo, porque a Luna fez um diálogo com o Guilherme Boulos. Então, aí você se pergunta, em que lugar do planeta estão essas pessoas? Porque não pode ser no Brasil do ano 2020. Porque no ano, no ano 2020 do Brasil, o Brasil está sob uma pandemia descontrolada e um governo em deriva fascista. E uma extrema-direita que está nadando de braçada nas mídias sociais. Então, se essa esquerda não consegue perceber isso e continua agindo como se estivesse numa normalidade democrática e atacando a si mesma, por favor, é demais, né? Então, assim, eu quero acreditar muito nas candidaturas novas, sobretudo de mulheres. No Rio tem a Érica Takimoto, candidata pelo PT. Eu já falei, tem a Andrea Bach, candidata pelo PSOL. Quem mais? Eu vou lembrando assim, porque a Mônica Francisco, a viúva da Marielle Franco, que num ato de coragem decidiu se candidatar. Ou seja, eu quero acreditar de fato nessa renovação. Agora, essa renovação vai acontecer se esse espírito solidário, pelo menos se houver um pacto tácito dessas pessoas não se atacarem durante o processo eleitoral. E sobretudo, se essas pessoas fizerem dessa campanha, não só uma campanha para vencer, claro que o objetivo é vencer, mas, sobretudo, uma campanha para transformar, sabe, Elange? Assim, então, nesse sentido, eu quero ser ponte, e eu estou fazendo críticas muito francas aqui ao PCdoB, ao PSOL e ao PT, porque eu me acho no direito de fazer, são críticas muito pertinentes, eu não estou ofendendo pessoalmente ninguém, eu estou colocando as coisas como são colocadas, problemas que eu acho que precisam ser superados, porque é isso. Né? A esquerda, que tem essa tradição de autocrítica, precisa levar essa autocrítica a sério, não porque a direita esteja cobrando da gente autocrítica, mas porque nossa autocrítica tem que ser sincera, ela tem que ser interna e ela tem que ser tática. Ou seja, a gente não pode expor nossas vísceras agora para os inimigos. Então a gente tem que ter uma tática na hora de fazer isso. Por exemplo, a Renata Souza lançou uma carta, manifesto, e na sequência Milton Temer, com todo o respeito que eu tenho a Milton Temer, esse patrimônio da esquerda carioca, com todo o respeito que eu tenho a ele na sequência vai lá e faz um ataque a ela público. E não existe uma instância partidária em que ele poderia apresentar essa crítica a Renata Souza, uma crítica, inclusive, muito injusta, porque é uma crítica que esconde um incômodo desses homens de esquerda do século XX com uma agenda de esquerda do século XXI. Ou seja, esses homens de esquerda do século XX, formados nesses partidos, seja no Partido Comunista e o seu centralismo democrático, seja em partidos como o PT e PSOL, com suas correntes trotskistas, leninistas e até stalinistas, esses homens de esquerda eles estão apavorados com essa agenda interseccional que a renovação traz, né? Uma agenda interseccional que já estava, por exemplo, nos meus mandatos, nos nossos mandatos, nos mandatos que eu fiz de 2010 até 2018. Então, eles estão com medo e às vezes eles traduzem esse medo e essa insegurança nessa crítica de dizer que a gente faz uma política identitária descolada da questão econômica. Não é verdade. Primeiro, isso não é verdade, né? O combate à desigualdade de gênero é um combate associado ao combate à desigualdade social. Ou seja, não há combate à desigualdade social se não considerarmos a desigualdade de gênero no mundo, que a pobreza é feminina. Em quase todos os lugares do sul global, a pobreza é feminina. E preta. E preta. Aí nos países... Bom, aí nos países... seja os países que receberam as pessoas da diáspora africana, seja nos próprios países da África subsaariana, onde a maioria é preta, a pobreza é preta, e, né, feminina. Ou seja, você não combate desigualdade
social se você não levar em conta as questões climáticas e ambientais. Ou seja, não tem agenda de redução da pobreza, de defesa dos direitos dos trabalhadores, né? O trabalhador, essa categoria, o trabalhador, se a gente não pensar nas questões climáticas, se a gente não pensar, por exemplo, que a indústria automobilística não tem mais sentido num país onde não cabe mais carro. Ou seja, a gente vai ter que pensar para onde a gente vai conduzir essa massa de trabalhadores. E a esquerda tem pensado muito pouco nesse novo mundo que está nascendo, no mundo da robotização, em que a mão de obra está sendo substituída por essa robotização. Então, não é que a esquerda está deixando de pensar na questão econômica. A nova esquerda, ela pensa as questões econômicas junto com as questões identitárias. Ou seja, na Polônia, eles estão criando zonas free LGBT. Isso é fascismo, ou seja, a comunidade LGBT continua ameaçada em mais de 60 países. Com condenação de morte, a gente vai deixar de lado essa agenda, até porque a pobreza afeta também, muito mais duramente, pessoas que foram expulsas de casa por sua identidade de gênero. Então, figuras como Milton tem, né, com todo respeito a ele e a outros, são figuras que estão numa nostalgia de uma esquerda que, desculpa, não tem mais. Né? A esquerda do século XXI ela vai ter que pensar de maneira interseccional e ela vai ter que ouvir. Não quer dizer, Erlângea, que a experiência de vida e o lugar de fala tem uma autoridade absoluta. Não. Né? Não basta ter lugar de fala, porque está aí Fernando Feriado, negro, gay, e é contrário às reivindicações do movimento LGBTQ+, e contrário às reivindicações do movimento negro. Ou seja, é um negro gay utilizado pela extrema-direita para passar pano para o seu racismo e para a sua homofobia. Então não basta o lugar de fala. Sérgio Camargo é outro exemplo. Né? Existem gays bolsonaristas que são utilizados pelo bolsonarismo para passar pano para a homofobia do bolsonarismo. Então, o lugar de fala, ele não tem uma autoridade em si mesma. Mas é óbvio que a experiência do lugar de fala conta. Isso não quer dizer que um homem branco, hétero, cisgênero de esquerda, não possa dar palpite sobre homofobia. Pode sim. Você é um pensador, não vou precisar nem fazer pergunta, que eu ia chegar exatamente nessa questão do radicalismo. Eu acho, até como jornalista, você é político. O Stufson fez uma campanha assim, você não precisa ser gay para ser contra o homofóbico, você não precisa ser branco, preto para ser contra. Acho que esse lugar de fala acaba, inclusive, afastando aliados. Você não acha? Eu acho que algumas posturas de pessoas dos movimentos de minorias ou movimentos identitários, eu acho que algumas posturas são posturas autoritárias e são posturas que acabam silenciando pessoas e aliados que poderiam colaborar. Né? Eu sou radicalmente contrário aos cancelamentos, aos linchamentos, aos insultos e às tentativas de interdição de participação de pessoas nesse debate. Como eu ia dizendo, eu acho que um homem cis, hétero, um homem branco, cis, hétero, não é que ele não possa dar palpite sobre a homofobia, até porque ele pratica homofobia, então ele pode sim dar palpite sobre a homofobia, mas num debate em que haja LGBTs presentes, seria muito interessante que ele primeiro ouvisse. Não é que ele não tenha que falar, mas que ele ouça, né? Que ele ouça e que ele leve em conta os argumentos, né? Porque eu vou usar aqui uma imagem do Chico César, quando ele diz assim, pois quando o preto fala, o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos. Ou seja, não é só ouvir, não é só deixar a gente falar, é ouvir o que a gente tem a dizer. Então não significa que a gente esteja interditando uma pessoa branca de opinar sobre o racismo. Não é isso. E acho equivocado, por exemplo, quem interdita pessoas brancas de entrarem no debate sobre o racismo. Né? As raças são uma invenção do racismo. O racismo tem múltiplas manifestações. Então, quem inclusive pratica o racismo ou pertence a classes sociais em que o racismo está mais presente, e eu digo racismo não só a discriminação contra as pessoas pretas, de pele pretas ou afrodescendentes, mas o racismo contra, por exemplo, os povos indígenas. Né?
eu acho que essas pessoas que pertencem a classes sociais em que o racismo é mais largamente praticado, elas devem sim dar uma opinião. Então, por exemplo, eu acho que o que rolou com a Lilia Schwartz foi um exagero, por exemplo, né? Não que o texto da Lilia não pudesse ser criticado, embora... Eu sou um entrevistador heterotóxico. Uma coisa é você defender a questão, o movimento negro. Outra coisa é dizer para uma negra como ela tem que se comportar, né? Mas a Lilia não disse como tem que se comportar. A Lilia fez uma crítica de um produto cultural. O texto da Lilia é um texto muito respeitoso. Eu queria saber quando foi que a Beyoncé foi canonizada. O Papa Francisco não me disse quando é que ela foi canonizada e a partir de que momento que ela não pode receber crítica. Agora, as patrulhas são tamanho que a Lilia, se ela tivesse... Ela não pediria desculpa, né? As pessoas ficam tão linchadas que ela se sentiu na obrigação de pedir desculpa. Se eu fosse ela, eu não pediria desculpas, porque ela não fez nada de errado. Ela criticou um produto muito caro, um produto que move bilhões, um produto do capitalismo, inclusive, feito em parceria com um artista, com a Disney. Um artista de talento, um artista admirável, sim, mas um artista como qualquer outro, que pode botar no mercado, na indústria cultural, um produto que não é tão legal. Né, um produto que é criticável, né? Ou seja, o que a Lilia fez foi uma crítica. Eu acho que a Folha de São Paulo fez uma chamada equivocada. Nós vivemos num momento em que as pessoas não leem textos, as pessoas leem 140 caracteres. A imprensa, inclusive, se vale muito disso, do fato de que as pessoas não leem texto para poder... A imprensa comercial hegemônica, quando ela quer desqualificar determinadas pessoas e determinados partidos e determinadas instituições, ela também se vale disso, da preguiça das pessoas em lerem um texto completo. Então, as pessoas leram ali a chamada que a Folha colocou e começaram a atacar numa relação de fanatismo. Eu acho que todo fanatismo, seja o fanatismo religioso, seja esse fanatismo em torno das figuras de charme da indústria cultural, um saco. Né? Eu admiro a Madonna, por exemplo, sou uma bicha que admira a Madonna, mas não acho que a Madonna seja uma santa. Né? A Madonna fez uma declaração equivocada sobre a Covid-19. Porque eu gosto da Madonna, eu vou achar que não devem criticá-la, ou eu vou achar que o último disco que ela botou tem que ser necessariamente bom porque é Madonna. Então, a Lilia, eu achei que ela não deveria ter pedido desculpas porque ela não cometeu nenhum crime ali. E acho que a opinião dela não invalida que figuras que estudam o afrofuturismo, por exemplo, se coloquem. Né? Ninguém está dizendo que essas pessoas não se coloquem. De novo, eu não estava criticando o posicionamento dela, estava dizendo os argumentos que usaram para ela ser atacada. Sim, Você já puxou aí um outro troço aí, do radicalismo das patrulhas. Caíram em cima de você quando você elogiou o programa O Sexo e as Negras do Miguel Falabella, que vamos combinar, é longe de ser racista. Não está uma coisa assim de uma intolerância que acaba contribuindo, de novo, para dividir quem poderia estar junto? Para você ver, né, Erlândia, eu sou pioneiro dessas coisas, porque naquele momento ainda não tinha essa palavra cancelamento, né? Mas as pessoas atacaram a mim, atacaram a Rita Batista, atacaram a Margareth Menezes, atacaram todos nós que nos colocamos contra aquele linchamento e contra aquela tentativa de censura sobre uma série que as pessoas não tinham assistido ainda, né? E eu lembro que eu fui fazer uma palestra a convite, eu não lembro agora, acho que da UNB, sobre um outro tema, um tema que não tinha a ver com o tema racial. E nessa palestra, umas ativistas, umas mulheres muito interessantes, inclusive ativistas que eu admiro e tal, foram me constranger na palestra, né? E elas foram me constranger por causa dessa posição em favor da série do Miguel Falabella. E quando elas me constrangeram... Bom, primeiro o constrangimento que elas tentaram me impor serviu de material para o MBL, essa organização criminosa especializada em difamação. Por isso que eu digo que é um tiro no pé, né? Serviu para o MBL me atacar, fazer uma edição criminosa, uma edição contra mim. Mas, ao mesmo tempo, me deu uma certa piedade delas, porque tinha tanto equívoco na fala,
delas, né? Porque o que eu disse para elas, o que, na verdade, na época, o que eu disse não se pode, a censura é muito perigosa, não se pode impedir uma série de ir ao ar antes de que se veja a série. Sobretudo uma série protagonizada por 4 atrizes negras. Eram 4 atrizes negras, protagonistas da série. A série ia ter como centralidade o debate racial e a ascensão de 4 mulheres de profissões subalternas à condição de estrelas, né? Essa era a história que o Miguel Falabella ia contar. As pessoas não deram a Miguel o benefício da dúvida, não esperaram a série começar, não abriram um diálogo com ele para dizer assim, vem cá, por que você escolheu o título Sexo e as Negras? Quer dizer, as pessoas foram simplesmente atacando. Então, essa ferocidade do tribalismo é uma ferocidade que assusta tanto nos neopentecostais, no fundamentalistas neopentecostais, quanto no Hamas, o fundamentalismo islâmico, quanto, por exemplo, nesses fundamentalismos identitários. Mas com isso eu não quero estigmatizar os movimentos identitários como um todo, né? Há pessoas que se comportam assim e que despertam um comportamento de manada em que as pessoas vão lá atacar as outras. Eu, por exemplo, não pedi desculpas em nenhum momento. Eles queriam que eu fizesse uma retratação. Sabe o que eu disse na época? Eu falei, queridos, se rolar do céu abrir agora e Jesus descer e falar assim, peça desculpas, eu diria para ele, eu estou condenado ao inferno, mas eu não peço desculpas. E eu não peço desculpas porque eu não estava, eu não fiz nada de errado em defender a existência de uma série, entendeu? A série pode ser criticada, a série pode ser debatida, a série pode ser tudo. Isso é o espaço democrático que a gente quer. A série não pode ser interditada, nem censurada. Isso jamais, entendeu? E ninguém pode acusar outra pessoa, como fizeram com o Miguel, sem conhecer. As pessoas confundiam o Miguel Falabella com o Caco Antibes. Isso é uma burrice que é inadmissível. Você confundir um personagem com uma pessoa do Miguel Falabella, né? Aquilo foi um horror. De novo, citei como exemplo desses linchamentos que você tem... Você sobrevive com um certo sofrimento, mas vai. Mas olha só uma coisa que você comentou. Eu sempre falo, fica falando, não é mais preto, é negro. Não é negro, é preto e tal. Você acabou de se referir como bicha. Você pode chamar uma pessoa de bicha de uma maneira agressiva, ou pode chamar, meu nego, meu não sei o quê. Tá difícil quem é progressista, vamos dizer assim, saber como se comportar. Eu ganhei outro dia um livro da minha filha, que são muito militantes, assim, contra o racismo, como eu devo me comportar com o feminismo. Não tá fácil ser branco, hétero, cis, sei lá, como é que você falou aí. Olha, Lange, eu não vou dizer que eu tô com pena de você, porque não é verdade, eu não tô com pena. Não, nem é pra ter pena. Não, mas na verdade tá fácil sim, Erlange. A vida sempre foi muito fácil para as pessoas, para os homens brancos, héteros, cis. Não, você dizer que eu sou de uma categoria privilegiada é outra coisa, mas assim, tá difícil ajudar. Não, mas aí eu já disse, a ajuda vem da escuta. Em primeiro lugar, uma diferença entre preconceito, e vou dizer de uma maneira muito simples, entre preconceito e conceito. Dentro da nossa comunidade, dentro da comunidade LGBT, nós aprendemos como uma estratégia de defesa se apropriar do insulto e transformá-lo em algo positivo dentro da nossa própria comunidade. Então, eu posso chamar um outro gay de bicha. Eu posso dizer que eu sou bicha. Eu estou ressignificando o insulto. Quando uma pessoa hétero me chama de bicha, ela está me insultando. A intenção dela é me insultar. E se é um hétero amigo, se ele tiver muita intimidade, ele pode até me chamar de bicha. Por exemplo, Wagner Moura é meu amigo íntimo de muitos anos e Wagner tem comigo uma relação de me tratar no feminino como se ele fosse gay e tal. Então, Wagner tem autorização para fazer isso, porque ele tem essa intimidade comigo, né? Uma pessoa que não tem intimidade comigo, ao me ver chamando um amigo de bicha, não pode chegar dizendo, ô bicha. Não. Então, a mesma coisa que, por exemplo, os afro-americanos. Eles se chamam de niga entre eles. Uhum. Mas niga na boca de qualquer pessoa que não seja da comunidade afro-americana é um insulto absurdo que não é admitido. Então, simples assim. Você não pode chamar uma pessoa que você não pertence à comunidade de bicha. Primeiro, que você não tem intimidade. Segundo, porque na sua boca soa como um insulto, né? Então, eu acho que os héteros brancos
cis podem colaborar muito ouvindo a gente, claro, e aprendendo como lidar e sabendo que é uma desconstrução. E aí, eu acho que também os movimentos identitários têm que ser um pouco benevolentes, têm que ser pedagógicos. Porque, por exemplo, há dentro da comunidade gay, por exemplo, da comunidade gay masculina, inclusive, uma misoginia, né? Há muito gay misógino. E é chocante ver um gay praticando misoginia. Então, deixa eu te interromper, desculpe. O Lobianco foi fazer uma peça em que ele fazia o papel de uma trans, foi executado. Essa é uma outra história que eu já vou entrar, eu já falo sobre ela. Você vai ter que dormir mais tarde. Eu vou ter que abrir outra sessão, você não vai escapar sem uma hora, não. Mas tá bom, então deixa eu responder essa. Então, assim, dentro da comunidade LGBT mais ampla, há pessoas racistas, porque a comunidade LGBT ela não é formada só de LGBTs afrodescendentes. Então, os brancos LGBTs de classe média, às vezes, praticam racismo contra LGBTs pretos. A transfobia entre mulheres lésbicas. Então, essa intolerância, essa dificuldade de pedagogia com quem está fora da comunidade, ela deve ser revista, porque não é só o homem branco, cis hétero, que está cometendo equívocos. A comunidade também comete equívocos porque nós somos todos feitos desses preconceitos. Então, por isso, os movimentos identitários, eles não podem ter um coração autoritário. Eles não podem cancelar as pessoas como se eles estivessem com a virtude do lado deles, como se eles fossem o proprietário da virtude e da verdade. Não. Estamos todos em desconstrução. Né? Estamos todos em desconstrução racistas. A comunidade negra pobre é muito homofóbica, né? Eu venho de uma periferia, nasci e me criei numa periferia, depois em Salvador morei numa periferia onde havia muita homofobia. Então, o fato de uma pessoa ser preta e pobre e vítima do racismo não impede que ela pratique largamente a homofobia. Então, que história é essa de que basta... quer dizer, que todo homem cis, hétero, branco é necessariamente o inimigo? Não, não é. A gente tem que, claro, ouvi-lo, ser tolerante. Mas os homens héteros, brancos, também não podem ficar se colocando nessa posição de vítima. E nesse chororô, eu já não sei mais como eu me posiciono, eu não posso dizer nada. Não, calma. Não cheguei a isso. Não é você, não. Eu estou dizendo de você. Se falar isso para um jornalista que ele não pode falar sobre determinado assunto, a gente fica doido. Não é que ele não possa falar, Elângea. É muito simples assim. Primeiro é nos ouvir, né? Ouvir o que a gente tem a dizer. Eu estou te entrevistando para isso, entre outras coisas. Depois, assim, fazer um policiamento mesmo, porque a transformação, ela é, antes de tudo, uma transformação linguística. Por exemplo, custou muito para nós, do movimento LGBT, convencer as redações de jornais a banirem a palavra idético. Entretanto, foi muito importante para a gente quando essa palavra foi banida. Então, assim, é um exercício, cara. E eu sou muito pedagógico, eu faço uma comunicação sempre... Uma comunicação amorosa. Eu nunca cancelo ninguém, eu nunca ataco ninguém, sobretudo se essa pessoa for aliada, né? Se ela for aliada, eu vou dizer para ela, como eu disse para você, calma, Erlange, não se comporta assim, como se você fosse agora a vítima, porque não é. Na verdade, não, tá claro, tá claro. A gente está num movimento de transformação do mundo e nós, durante muito tempo, fomos silenciados demais. E agora a gente está falando. Claro que, às vezes, como eu disse, dentro desses movimentos, há pessoas autoritárias, há pessoas que metem os pés pelas mãos, há pessoas que não sabem fazer autocrítica, né? Por exemplo, eu tenho um amigo jornalista, o Jamie Timino, que ele foi falar sobre, por exemplo, a homofobia dentro da comunidade entre os homens negros, entre os homens afro-americanos heterossexuais, e as pessoas começaram a atacá-lo. E ele falou uma verdade, ou seja, os héteros afro-americanos e muita gente do rap, por exemplo, do movimento hip hop americano, é homofóbico, né? Inclusive, há agora, dentro da própria comunidade afro-americana, um debate sobre isso. O quanto a cultura hip hop é misógina e é homofóbica. Então, a gente precisa também ser amoroso e pedagógico, porque nós somos feitos desses preconceitos, né? A gente também pode cometer deslizes e ninguém vai gostar de ser cancelado. Como eu tenho essa
experiência de ter sobrevivido a múltiplos ataques, né? Ataques da extrema-direita, ataques da direita, e mais também ataques da esquerda. Por exemplo, eu fui atacado por essa questão dos 7 dias negros, eu fui atacado quando eu fiz um programa com a esquerda israelense, pessoas me atacaram duramente, me chamaram de sionista, me chamaram de que mais? De islamofóbico. Ou seja, esse movimento irracional que é fruto da burrice, fruto do desconhecimento, fruto do comportamento de manada, que não está só na extrema-direita, lamentavelmente, né? Bom, a gente teria mais 5 minutos, mas acho que não vai dar para você responder. Então, eu já vou sair e vou te chamar de novo para não cortar no meio. Combinado? Tá bom. O tempo de eu beber uma água, de botar água no caneco e voltar. Tá bom. Como diz dizia o Jô Soares, daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Não some não, hein? Não some não. Não vou não, imagina.